Bom dia a todos e a todas. Vou fazer 3 referências preliminares. Primeiro, sempre me perguntam de onde eu sou por conta do sotaque. Eu nasci no meio rural, na colônia italiana do Rio Grande do Sul, e fui aprender português aos 10 anos, porque em casa se falava dialeto vêneto. Então, meu sotaque é ita-gaúcho, mesclado com o lugar de todos os sotaques que é Brasília. Ok, só brincando. Na Confinteia de 2015, realizada em Brasília, a gente apresentou a temática do reconhecimento de saberes. Eu trabalho como consultor pela Unesco, junto ao SESI, sobre reconhecimento de saberes na EJA. O diretor da Unesco estava presente na Confinteia e convidou o SESI para ir numa conferência em Hamburgo, quando descobrimos que mais de 20 países trabalham o reconhecimento de saberes. Depois houve uma segunda reunião em Paris, também a representante do SESI foi, e hoje o SESI participa de um grupo de 21 países que trabalham o reconhecimento de saberes. Ao final, vamos tratar disso. Saiu recentemente um livro publicado pela Universidade de Stanford, Estados Unidos, Reinventando Paulo Freire, onde eu tenho um capítulo sobre reconhecimento de saberes, mas o livro é muito rico. Eu aconselho a procurarem junto ao Instituto Paulo Freire, que é quem distribui. Vai ser lançado dia 7, terça-feira, aqui em São Paulo. Bom, primeira questão que eu quero abordar são os múltiplos contextos da aprendizagem, ou os múltiplos currículos de vida. Em primeiro lugar, vejam o que diz a LDB. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa. É apenas um lugar de aprendizagem, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Depois o parágrafo diz: esta lei trata da educação escolar. E nós ficamos só com o parágrafo, a educação escolar que a LDB trata. E não saímos da caixa da LDB. A educação é muito mais ampla do que a educação escolar, principalmente a EJA. Vejam os diferentes contextos de aprendizagem. Não se aprende só na escola. Talvez não seja nem o mais importante hoje. Talvez a escola tenha que redefinir seu papel de não mais repassadora de conhecimentos, mas sistematizadora e, para além do conhecimento, para que é que ele serve. Bom, então a Unesco trabalha muito, e recentemente foi introduzido um parágrafo na LDB que trata da educação ao longo da vida. Ou seja, se aprende em todas as idades, em todos os contextos, em todas as modalidades. E por isso eu gosto muito da figura dos 2 currículos. O que é o currículo tradicional? Vem do latim currícula, que era a pista romana das competições, das corridas. E nós convertemos o currículo escolar numa pista de competições estreita. Eu dizia, brincando numa reunião recentemente, que ela é cercada, e aí um conselheiro do Conselho Nacional de Educação acrescentou, de arame farpado. Nada pode ser feito fora desta pista. A expressão não foi minha, apenas atrás. É uma pista que você tem que percorrer. O tal itinerário formativo feito para crianças, adolescentes, jovens. Mas existe a pista da vida, a não formal, fora da caixa. O adulto que não entrou na pista escolar, ou que saiu dela em algum momento, ele não parou, não estacionou. Continuou
construindo a própria pista de aprendizagens, de saberes, enfim, de competências de vida. E ainda mais existem múltiplas inteligências capazes de aprender fora da pista tradicional. Então eu trago essa reflexão sobre currículo para que pensemos na questão da EJA, não apenas a pista escolar tradicional. Eu tive um professor que dizia que a boa educação é o que fica depois que se esqueceu a lição. E nós todos esquecemos a maioria das lições escolares que tivemos ao longo da vida. Mas creio que todos temos uma boa educação e somos capazes de realizar as competências de vida para o trabalho, para a cidadania, enfim, para os 4 pilares da Unesco que a Rebeca trouxe. Somos capazes de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver. Muito bem. Então, é preciso que conciliemos no currículo da EJA a pista formal com a pista da vida deles. Não mais crianças eles são. E, portanto, aquela pistinha feita para crianças e adolescentes não serve para os adultos. Aí Álvaro Vieira Pinto dizia que o equívoco da escolarização é um equívoco de currículo, mais do que de métodos e... Vamos então, como eu falo em Novo Paradigma, refletir muito rapidamente sobre os paradigmas. Vejam, para os gregos, paradigma era modelo padrão. Para Thomas Kuhn, que foi quem consagrou a expressão já numa época mais recente, acho que 1800, paradigmas são realizações científicas que geram modelos, modelos de pesquisa, modelos de produção do conhecimento. Enfim, a construção do conhecimento. E modelos que explicam o universo. Vejam, de Aristóteles até Galileu, se passaram 2000 anos. E nesses 2000 anos a humanidade entendeu que a Terra era o centro do universo. As discussões eram se era plana, se era esférica e outras coisas. Mas tinha muito a questão das escrituras. Tanto que Giordano Bruno foi o primeiro a contestar a teoria geocêntrica. E ele foi para a fogueira. Galileu Galilei, mais esperto, abjurou a teoria ajoelhado na Capela Santa Marta e resmungou: e purla se move. Certo? Não era a Terra que girava ao redor do Sol. Era o Sol que girava ao redor da Terra, por isso tínhamos noite e dia. 2000 anos, sem contar os milhões de anos anteriores, de explicação do universo. Aí vem Kepler e até o falecido recentemente Stephen Hawking, do mundo infinito, tudo em movimento, não há centro, não há fim, universo com milhões, bilhões de galáxias e nós numa pequena galáxia ao redor de uma estrelinha de 5ª categoria chamada Sol e achamos que nós somos donos do universo. Ok? Bom, mas de qualquer forma, hoje paradigma é uma visão de mundo, são as ideias, as crenças, os valores que presidem nossa ação. Paradigma é naquilo que nós acreditamos. E aí Castoriadis nos diz que o imaginário coletivo, crenças, valores da nossa infância, da nossa adolescência, depositados no nosso inconsciente, constituem o nosso paradigma que preside a nossa ação. E enquanto nós agimos
sob o paradigma do inconsciente, desse magma, ele cita essa expressão, de significações depositado em nós, de leituras, de filmes, da mídia, de tudo. Nós somos alienados, porque agimos por um aliens, um anônimo coletivo depositado em nós. E aí ele diz que só haverá educação quando o id se tornar ego, ou se tornar consciente. Quando nós assumirmos isso como nosso, e não mais porque é assim, porque todo mundo pensa assim. Só para falar mais rapidinho, a revolução científica trabalha as realizações do Kuhn, paradigma dos modelos científicos, trabalha dados empíricos mais matemática. Ou seja, tudo é explicado pelo número, a distância entre a Terra e a Lua, a velocidade da Terra sobre si mesma, enfim, e ao redor do Sol, tudo é explicado por número científico. A lei da relatividade de Einstein é uma fórmula puramente matemática. Então, a ciência é isso. No entanto, esse conhecimento científico não dá conta do humano, porque o humano é dado científico, mais experiência, mais sensibilidade. E a ciência em si não explica o suficiente, ou não dá conta da vida humana, da realização pessoal, do ser, do conviver, enfim, do ser humano. Então, nós temos que estudar, avançar um pouco na questão do que é conhecimento. Conhecimento é interpretação, explicação da realidade. A epistemologia trabalha a ideia de como se constrói conhecimento, de como se explica a realidade. O conhecimento empírico dos gregos era observação e experiência. Deitados à noite, viam o dia e a noite, mas era o sol que girava, não era a terra. E as estrelas eram fixas no firmamento. Era a observação. Mas a experiência científica avançou um pouco mais. De qualquer forma, o conhecimento científico não só é verdadeiro o que você comprova com fatos. Antes a observação dizia que a maçã cai. Aí vem alguém e explica por que ela cai. Certo? Então, a ciência não é que ela cai, é porque ela cai. É o dado científico, comprovado. Mas tem a questão humana da percepção, que é essencialmente subjetiva. O capítulo mais complicado da filosofia é a questão da percepção. Cada um tem uma percepção. É impossível eu saber como cada um de vocês me vê. É absolutamente impossível. E cada um me vê de uma forma subjetiva, absolutamente própria. E não há como, entre vocês, por mais que dialoguem, um ver como o outro vê. A questão da percepção é absolutamente subjetiva. Por isso que Platão dizia, na teoria da caverna, que nós não vemos a realidade, vemos a projeção, a sombra da realidade. O que era a teoria da caverna? Você está dentro da caverna, os raios do sol penetram a caverna, você não vê lá fora, e os objetos, pessoas, animais que passam em frente à caverna têm sua sombra projetada para dentro da caverna. Então eu posso dizer, eu acho que é um elefante, acho que é uma pessoa, pela sombra, não pela realidade. Então nós percebemos a sombra da realidade, nunca a realidade na sua essência. Essa é a grande questão científica. Bom, então a observação é como eu vejo, como eu analiso, como eu interpreto. E a minha experiência é como eu sinto. Que impacto tem sobre mim o que eu vejo, o que eu interpreto. Por exemplo, eu
embora gaúcho fugitivo do frio, morando em Brasília, acho que hoje aqui está muito frio. Mas para alguns de vocês não. É uma temperatura agradável. E nem todos vocês têm a mesma sensação da temperatura. Está frio? Não. Está legal, tá bom. Então cada um sente a realidade de uma forma muito própria. Ah, está doendo muito. Tá mole, dói nada, porque não é em você. Certo? Então cada um tem uma percepção própria de dor, de amor, de empatia, de raiva, de todos os sentimentos. Então são diferentes as percepções para cada um. Eu vou brincar rapidinho. O que é que vocês estão vendo aí? Alguns viram uma taça, outros viram duas faces. E alguns puderam ver as duas coisas. Mas será que todo mundo viu a mesma coisa? Não. Quem viu primeiro a taça? Tá. Quem viu primeiro as duas faces? Vejam. Houve diferentes visões do mesmo fenômeno. Brincar um pouquinho só rápido. O que é que vocês estão vendo aí? Quem viu um índio? Bom, mas eu vi alguém, perdão, eu vi um esquimó entrando em seu iglu. Não foi o índio. Olha aqui, capuz do esquimó, o braço, atrás do casaco, as pernas, ele está abrindo o iglu. Não é o índio. Brincamos mais um pouco? O que é que vocês viram ali? Alguém viu um gato, outro viu um rato, não é? E cada um viu diferente no primeiro. O que é que vocês estão vendo aqui? Uma bela caveira. Não, eu estou vendo duas lindas jovens brindando, duas lindas jovens brindando com taças e que o vinho seja de boa qualidade, certo? Só mais uma brincadeira. O que é que vocês viram aí? Uma velha nariguda? Não. Eu vi uma linda jovem com o seu cachecol, seu narizinho, tá? O pescoço apertado. Então, diante da mesma imagem, nem todos nós temos, diante da mesma imagem, poderia projetar sem imagem, nem todos temos a mesma percepção. Cada um. Não há régua que iguale nosso olhar, nosso sentir, nosso perceber. Então, feito isso, eu quero trabalhar um pouco a questão dessas distinções necessárias. Tradicionalmente, a educação era repassar conhecimentos. Repassar conhecimentos é informar. Se a escola continuar sendo mera informadora, perdeu o bonde da história. Que a internet informa muito mais fácil e muito melhor. Você esqueceu o que é número primo? Entra no Google, em 2 minutos você tem a lição do que é número primo. Você esqueceu o que é iluminismo para os formados em filosofia? Entra no Google e no instante você tem toda a lição sobre o que foi iluminismo na Idade Média e tudo mais. Então, o papel da escola não é mais informar. Houve uma exponencial mudança dos meios de informação. E a escola, se for mera informadora, perdeu o bonde da história. O conhecimento é a interpretação, a explicação da realidade, construído por sujeitos com percepções singulares, como cada um vê o mundo. Einstein tem um livro, Como Eu Vejo o Mundo, mediado pelo processo educativo, mediado, não é construído.
pelas relações sociais e pelas experiências de vida e trabalho. Conhecimento é tudo isso, e o artigo 1º da LDB enfatiza isso. A aprendizagem é mais do que conhecimento. É conhecimento em ação. Leitura de mundo, falava Paulo Freire. Pelo desenvolvimento de competência. A aprendizagem só existe, e aí você trabalhou bem, né? Quando você usa o conhecimento para a vida. Sem isso não há aprendizagem. Então, depois eu vou tratar na avaliação como você avalia o conhecimento. Vou falar rapidinho no final da avaliação. Educação é um conhecimento com valor, com significado para a vida e para a sociedade. E, portanto, tem a dimensão ética, histórica e cultural. É conhecimento que realiza os 4 pilares, novamente: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Se não houver isso, não houve educação. E aí o Paulo Freire tem uma frase maravilhosa que é: educação é praxis que implica ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Se não houver ação de transformação, não há educação. Transformação pessoal e transformação da sociedade, pela cidadania, pela consciência social e tudo mais. Enfim, em que sociedade queremos viver e qual é a nossa participação. E aí, eu fazia com Edgar uma reflexão antes. Eu tenho uma angústia muito grande como aposentado da UNB, uma universidade pública, ao analisar a sociedade atual, os protagonistas daquilo que não nos agrada e nós criticamos, onde se formaram. E aí nós vamos encontrar que se formaram, na grande maioria, em universidades públicas, os protagonistas dos escândalos que andam por aí. Que educação a universidade promoveu? Porque a educação, voltando, tem uma dimensão ética, histórica e cultural. Bom, vamos a um novo paradigma para a EJA. Primeiro, porque o modelo atual da EJA não dá conta? Nas pesquisas que nós fizemos pelo projeto do SESI, no qual eu trabalho, a gente encontrou que no setor público, em geral, havia em torno de 70% a 80% de abandono, reprovação, é o que eu vale. No SESI estava em torno de 30% a 35%. Com o novo projeto conseguimos reduzir para 7% a 8%. Por quê? Porque era um modelo estritamente escolar. Eu sei que vocês aqui estão superando o modelo escolar, mas não é comum no país. Muito bem. Einstein já nos ensinava que não se resolve um problema com a lógica, com o paradigma que o criou. Portanto, se esta escola tradicional que nós temos deixou tantos jovens e adultos de fora, é porque ela não atendeu à necessidade deles. Esse paradigma não serviu para eles. E não é com ela que nós vamos resolver o problema. A UNB tem uma pesquisa sobre evasão em EJA, em que alguns tentam uma vez, caem fora, outros tentam 2, caem fora, tentam 3 e nunca mais aparecem. Então, é um processo de exclusão, o modelo tradicional, que termina. E não podemos contar, professor, embora você tenha trazido a pesquisa, a realidade dos dados, não podemos esperar que a solução seja biológica. Ou seja, que se resolva pela saída. Eles precisam morrer, vamos ter toda a sinceridade, como cidadãos plenos, certo? Tem o direito de, independente da idade. Bom, quando é que se rompe um paradigma? Quando o paradigma vigente, ele sofre de anomalias, ele não
traz os resultados esperados. E a EJA tradicional não traz os resultados esperados. Há quantos anos nós, Mobral e mil movimentos e programas de governo, e continuamos com, Lorena, acho que são 60 e poucos milhões no Brasil de adultos que não têm a escolarização plena. Continuamos com um grave problema, não sei se você tem notado, eu tenho visto diferentes dados, mas de qualquer forma, são muitos brasileiros que não têm a escolarização completa. Analfabetos, mas sem a educação básica completa, chega a 60, 70 milhões, sem o ensino médio completo. E seria, ao menos constitucionalmente, o direito de todos. Bom, um novo paradigma deve resolver o problema, gerar resultados e ser fator de aprendizagem. Que novo paradigma precisamos na EJA para que resolva o problema, que gere resultados? Então, o paradigma escolar, a institucionalização burocrática aprisiona e ingessa o imaterial. Eu gosto de citar essa expressão, o Frei Beto, um religioso, num diálogo com Marcelo Gleiser, um ateu, sobre fé e ciência. Numa altura, eles fazem uma reflexão sobre as religiões, que elas ajudam o ser humano na sua espiritualidade, mas que em essência não são necessárias. Você pode tê-las sem uma religião. E ele, o Frei Beto, religioso, critica as religiões dizendo que engessaram o imaterial, converteram a espiritualidade, que é algo material, numa norma burocrática. Mas não é isso que interessa. O que interessa é o comentário que ele acrescenta. Assim como aconteceu com as universidades, engessaram a ciência, que é imaterial, burocratizaram em modelos fechados. As primeiras escolas, elas eram abertas, era a comunidade dos pensadores e assim por diante. Não eram modelos burocráticos. Aliás, eu gosto de referir o seguinte: de onde nasceu o modelo da escola? De duas organizações, da igreja e do exército, que são duas organizações doutrinárias, hierárquicas, essencialmente disciplinadas, que têm seu papel e não vamos criticá-las. Não existiria igreja sem doutrina, não existiria exército sem disciplina. Mas isso se aplica à escola? Pois é, mas o nosso modelo nasceu dessas duas organizações e, em boa medida, se mantém como doutrinação e disciplinação. Eu gosto de fazer uma pequena reflexão dizendo o seguinte: imagina, não aqui em São Paulo, mas lá no interior, alguém está à beira de um riacho, numa mata bonita, e hiberna 100 anos, e acorda no meio de uma cidade. Poxa, onde é que eu estou? Eu me perdi, eu nunca vi esse lugar. Mas se ele hibernar na escola, é capaz de dizer: cochilei durante a aula. Exagerando, né? Mas só para reflexão, tá bom? Então, a EJA é outro caminho para além da tradicional escolarização. É outro currículo, é outra proposta, é outro caminho. Então, precisamos repensar as bases epistemológicas e pedagógicas da EJA. E aí eu trago a frase de um excelente pensador que foi professor meu. A reflexão dele é longa sobre a contestação, mil coisas, mas ele diz em síntese: compreendi que não havia esperança na simples refutação. Só um novo fundamento pode arruinar o antigo.
Se você meramente criticar, você vai ficar onde está. Volta tudo do mesmo jeito porque você criticou e não pôs nada no lugar. Então, não adianta criticar. Só um novo fundamento pode arruinar o antigo. E aí, repensar o ato de ensinar e aprender na EJA requer compreender que os adultos não escolarizados não pararam de amadurecer, aprender e desenvolver competências. Em segundo lugar, são sabedores, membros pensantes e atuantes na sociedade. Têm consciência formada, não são mais crianças intelectualmente. E aí, o ponto de partida não pode ser a escolarização que eles não têm. Não pode ser a escolarização que eles não têm. É preciso que seja o acervo cultural do adulto, o currículo da vida, o que o adulto já desenvolveu, aprendeu. Não na não escolarização, na presumida ignorância. É preciso que seja na sua realidade autêntica, o mundo do trabalho, as relações sociais, crenças, valores, gostos, gírias, que é impossível refazer o caminho não feito na idade própria. É preciso superar a concepção de aprendizagem regressiva e ingênua. Quem diz isso é o Álvaro Vieira Pinto, em 1989. Fiquei muito sensibilizado com um trabalhador, construía casas, fazia instalação elétrica perfeita, lia plantas de engenharia, tinha cálculo estrutural, isso vai funcionar, não vai, mil coisas. E falava um português muito correto, era muito líder na sua comunidade. Sentado à mesa, na hora da folga, ele estava reformando uma casa minha, perguntei, qual é seu estudo? Ele enfiou a cabeça debaixo da mesa e disse, doutor, não me pergunta isso, eu só tenho o segundo ano primário. Mas por que o adulto tem que se humilhar, bem falante, líder com os filhos na universidade e tudo, e de repente ele se sentiu um ninguém, porque só tinha o segundo ano primário. Mas sabia muito mais que outros trabalhadores que eu conhecia que tinham ensino fundamental completo e até médio. Então, é preciso repensar. O Mário Osório Marques, de novo, o que ele disse que não havia esperança na simples refutação, num livro de 1993, eu extraí um pequeno trecho. Não se ensinam ou aprendem coisas, mas relações em entendimento mútuo, nunca dadas de vez, mas sempre retomadas por sujeitos em interação e movidos por interesses práticos no mundo em que vivem. Movidos por interesses práticos no mundo em que vivem. A grande evasão da EJA é, para que me serve isso? Eu tive que aprender a aula sobre um trabalhador, ontem a aula foi sobre Platão e Aristóteles. O que me serve? Eu sou pintor de paredes para Platão e Aristóteles. Não é falar de Platão e Aristóteles, é falar do significado da vida na filosofia. Talvez citando, mas não a biografia deles. Então, em vez de o professor, vejam bem, operar com conceitos que já aprendeu e na forma em que os aprendeu, e que agora só necessitariam ser reproduzidos nos e pelos alunos, trata-se no ensino de ele, o professor e os alunos, produzirem em entendimento comum os conceitos com que irão operar para entenderem as relações com que lidam. A Rebeca falou em autonomia. É isso, em interação, compreenderem as relações e não um aceitar a relação do outro. As aprendizagens, veja isso, as aprendizagens significativas não são as que se organizem em função de serem verificadas, na verdade cobradas, em exercícios mecânicos ou exames padronizados,
mas as que se orientem para novas competências comunicativas nos campos da cultura, da vida em sociedade e da expressão das personalidades libertas de qualquer amarra. Isso dito em 93. Então, vamos tratar um pouco, seu currículo, e a Rebeca falava isso, é por competências de vida. O que são competências? Muito rapidamente, todo mundo sabe, faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para enfrentar situações concretas de vida. No fundo, o conhecimento para a vida. Conhecimento é ação nas situações concretas da vida. E, nesse sentido, os conteúdos escolares não são mais fins, são meios. O conteúdo como fim em si mesmo não serve para nada. Por isso que aprender por aprender, sem significado para a vida, desiste, vai embora, porque quer resposta para a vida. Então, os conteúdos são objetos, meios para o desenvolvimento de competência. Eu preciso aprender determinados conhecimentos para poder operar a minha vida em sociedade e no trabalho. Então, desenvolver competência requer conhecimentos que fundamentem e viabilizem essas competências. E aí nós temos múltiplas dimensões das competências. Nós trabalhamos no projeto SESI área de conhecimento. Abolimos disciplinas. A Finlândia, pelo que eu sei, não tem mais disciplinas, só áreas de conhecimento. Vocês conseguem distinguir um fato social, se ele é histórico, geográfico, sociológico, filosófico? Ele é tudo. Ele é tudo. Não tem como dissecar, fragmentar um fato social. Eu gosto de referir, em Brasília tem muita queimada. Uma queimada, que fenômeno é? É físico, é químico, é biológico, é social, é tudo. Então, a compartimentalização do conhecimento não dá conta da explicação da realidade, que ela não é compartimentalizada, segmentada. Então, Paulo Freire, de novo, a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Se for só teoria do conhecimento, não é educação. Pode ser erudição, diletantismo, mas não é educação. E nós tratamos de educação. Vejam um novo currículo para isso. Vejam o que diz a LDB de novo. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Eu nem vou ler o final porque é um equívoco da lei. Abre um horizonte extraescolar e depois fecha, desde que você não entenda exame como prova, entenda qualquer forma de aferição de saberes, aí tudo bem. De qualquer forma, vejam que a lei permite um leque muito amplo para um currículo que contemple interesses, condições de vida, características e que seja apropriado à situação do jovem e do adulto. A finalidade do conhecimento, portanto, ele só tem uma finalidade se tiver significado para a vida. Adquire esse conhecimento para desenvolver competência. E, portanto, precisamos no currículo mudar a ênfase do mero conhecimento para a finalidade do conhecimento. Então, o currículo não pode mais começar do que ele precisa aprender, mas deve começar de que competências o adulto precisa desenvolver para realizar-se, conviver na sociedade, ser cidadão
e continuar aprendendo. Se você definir essas competências aí, depois você vai ver o que é que ele precisa saber para desenvolver essas competências. Então, o ponto de partida não é mais o conteúdo, o que ele precisa aprender, o que está dito no tradicional currículo escolar, mas que competências esse adulto precisa ter, como você mostrava, para leitura, interpretação, cálculos matemáticos, que competência ele precisa ter. E aí eu vou ver que conhecimentos são necessários para desenvolver essas competências. E, portanto, o currículo para o adulto precisa estar contextualizado na sua vida. Relacionar conhecimento no contexto da vida e da sociedade. Ação emancipada, não mecânica, para o pleno exercício da cidadania. E aí a pergunta, que conhecimentos são fundantes, são necessários ao jovem e adulto? E aí eu faço uma pergunta, será que todos os que são da trajetória escolar tradicional, será que são daquelas lições que nós já esquecemos e que nós abandonamos? Mas que achamos que já que você não fez a escolarização, volta e faz o caminho. Castigo. O Gadotti trabalha muito essa ideia da EJA como punição porque não fez a escolaridade na idade própria. E ele, quando eu conversei muito com ele nesse projeto que nós fizemos, e ele dizia uma coisa que a mim me tocou muito. O direito do adulto à educação, constitucionalmente e legalmente estabelecido, não é um direito da educação que nós achamos que ele deve ter, mas o direito da educação que ele deseja ter. O direito é dele, ele tem o direito e, portanto, é a educação que ele busca ter. Claro que ele precisa ser orientado nisso, mas não imposto. Então, pensando isso, voltando ao artigo 37 da LDB, a pergunta é a seguinte: como aplicar os princípios que vocês colocam no contexto do artigo 37 da LDB de condições apropriadas, interesses, condições de vida e trabalho e assim por diante. Em síntese, uma igualdade de direitos e oportunidades, mas um absoluto respeito às diferenças. Eu diria que em EJA não é um currículo comum. Precisa respeitar as diferenças, afirmar a identidade de cada um, valorizar a história de vida e da cultura de cada tempo e lugar, os diferentes tempos de cada adulto, não só das diferentes idades, mas dos diferentes contextos culturais, precisam ser levados em consideração. Ou seja, em EJA não há régua que possa nivelar a todos e enquadrar a todos no mesmo padrão, no mesmo modelo. Então, eu vou falar um pouquinho nesse contexto sobre avaliação, muito rapidamente. Processo pedagógico explicita os reais objetivos. Eu cansei de ver projetos pedagógicos com um belo discurso. Aí eu vou ver como a escola avalia. Nega todo o discurso de Paulo Freire, de Valon, Vygotsky, todos os nossos pedagogos. Nega tudo. Por quê? O seu objetivo é aquele que você avalia se alcançou ou não. Não é aquele do discurso. Então a avaliação quase sempre trai os objetivos proclamados e revela os objetivos reais. A avaliação tradicional, como dizia o autor anterior, foi meu professor, agora fugiu o nome, né? Que não é cobrar em exames o que se repassou. Antes era cobrar. No contexto das competências, a avaliação é verificar a eficácia do conhecimento para a vida. Esses saberes mudaram a vida?
tiveram significado para a vida, foram utilizados na vida, senão eles foram diletantes, inúteis, se não mudaram a vida, se não mudaram a cidadania, o conviver, o ser, o trabalho e assim por diante, não significaram nada. Então, a metodologia de avaliação deve considerar estratégias que levem os estudantes a relacionar a aquisição de conhecimentos para o desenvolvimento de suas competências, ou significado para a vida. E uma coisa que eu gostei muito é que, essencialmente, o estudante só aprendeu quando se tornou autor do próprio conhecimento, autor da sua aprendizagem. Aí a gente trabalha um plano pessoal de estudos e eu brigo há anos por uma avaliação não classificatória. Em Brasília tem um curso de medicina que eu assessorei a criação e que não tem nota. A, aprovado, e enquanto não for aprovado, médico não pode receber diploma. Certo? É baseado em problemas, enquanto não resolver os problemas. No projeto EJA da SESI nós temos A, aprovado ou em processo. Ele nunca é reprovado. O adulto não pode ser humilhado mais uma vez com reprovação. Ele alcançou o básico que a gente definiu das aprendizagens para competências, ou está em processo. Pode demorar um tempo, mas é que aí não tem mais anos, séries, entre etapas e competências por área de conhecimento. Desenvolveu a competência, aprovado. Não desenvolveu, continua estudando mais um pouco. E aí eu trago uma reflexão do Yuval Harari, que tem 2 livros fantásticos. Essa está no livro Homo Deus, uma breve história do amanhã. Ele é o autor daquele livro que eu recomendo a todos, Sapiens, uma breve história da humanidade. É um livro fantástico. E aí ele chama a atenção de medidas. Você pode medir uma mesa, pode medir a distância entre astros, você pode medir 1000 coisas. Mas ele observa o seguinte: contudo, ele fala das medidas, quando a burocracia começa a medir pessoas, os padrões de medida escolhidos fazem toda a diferença. Quando escolas começam a avaliar pessoas segundo marcas numéricas ou notas, a vida de milhões de estudantes e professores muda drasticamente. Notas são uma invenção relativamente nova. Caçadores-coletores nunca receberam notas por suas façanhas. E mesmo milhares de anos após a Revolução Agrícola, poucos estabelecimentos educacionais empregavam um sistema preciso de notas. No fim do ano, o aprendiz de sapateiro medieval não recebia um pedaço de papel informando de que tirara A em laços de sapato, mas C em fivelas. Um estudante na época de Shakespeare saía de Oxford com entre 2 resultados possíveis, com uma graduação ou sem nenhuma. Ninguém pensava em dar a um estudante a nota final 7,4 e outro 8,8. Foram os sistemas educacionais em massa da era industrial que implementaram as notas exatas numa base regular. E nós criticamos neoliberalismo e tantas coisas, mas continuamos na escola com a essência dele, que é dar nota às pessoas, dar números ao conhecimento, certo? Vou falar rapidamente sobre o reconhecimento de saberes, que é a experiência que nós temos no SESI e que a Unesco apoia, e tem aquele grupo de 21 países que trabalham. Seria muito interessante a gente conhecer um pouco as experiências internacionais. A nossa experiência copiou um pouco de Portugal, a Espanha depois melhorou, mas Índia, África do Sul, Canadá, tantos países fazem isso. A classificação em anos ou etapas pode ser feita independentemente da escolarização anterior. Nós já não classificamos nem em anos nem em etapas, hein?
em competências. A Confiteia de 2009, a Unesco recomendou aos sistemas educacionais a elaboração de instrumentos, normas e procedimentos para o reconhecimento de aprendizagens obtidas fora do contexto formal de escolarização. Isso está no relatório. Ou seja, 2009 recomendou aos sistemas educacionais que fizessem. No Brasil, teve o certifique da educação técnica, que não deu muito certo, enfim, mas experiência de reconhecimento de saberes na educação básica, a única experiência que eu conheço é essa que desenvolvemos pelo SESI. Existem ausência de normas e referenciais, ainda bem, porque senão era capaz de encaixotar a norma para reconhecimento de saberes. E aí tem muitas experiências internacionais. Mas falando de reconhecimento de saberes, a gente começa com aquilo que chama acolhimento. O adulto chega e se diz da história de vida e normalmente, opa, estão considerando que eu sei alguma coisa, que eu sou alguém, pude falar de mim, pude me dizer. Terminou? Estou terminando, bem rapidinho. Então, depois do acolhimento vem um diagnóstico de expectativas, desejos, mil coisas, e depois vem um processo de reconhecimento de saberes. E tem uma longa metodologia que começa assim: eu sou capaz de, por exemplo, saber por que temos dias e noites, porque temos inverno e verão, ou sou capaz de ler uma planta, no caso do trabalhador, para construir uma casa? Sim, não. E aí vem toda uma discussão com o professor, isso ele já sabe, ele não vai mais ter aula disso, ele já sabe. Não importa se ele não saberia traduzir numa prova escrita, ele sabe, ponto. A prova escrita, o saber formal seria para a competência. Ele já tem a competência, então não precisa mais estudar aquilo. E aí vai matando, como a gente diz na gíria nossa escolar, créditos ou competência. E ele vai fazer só aquilo que ele ainda não sabe, ou aquilo que ele deseja aperfeiçoar, sistematizar. Certo? Mas eu chamo a atenção para os saberes fora da escola, para o conhecimento, o valor do conhecimento. Não há culturas ou saberes superiores, nem inferiores, mas apenas diferentes. Nós temos a pretensão de achar que o conhecimento escolar, a erudição é melhor que o outro. Não é. Todo saber é saber, toda cultura é cultura. E aí eu brinco chamando a atenção, Jorge Amado e Cora Coralina. Quem foi mais importante? Cora Coralina não tinha o primário completo, é aquela maravilha de poetisa. Quem puder conhecê-la em Goiás Velho, a casa dela é um banho de cultura, certo? Carlos Drummond de Andrade ou Patativa do Assaré. Patativa do Assaré era analfabeto, não sei se era analfabeto, mas enfim, era oral a poesia dele. E chamava Patativa porque é o canto de um pássaro, e ele soltava o canto do pássaro em poesia. E é um poeta reconhecidíssimo no Nordeste. Ou então Michelangelo e Aleijadinho. Enfim, todas as culturas, todos os saberes são carregados da riqueza da expressão humana e humanizadora, expressando a cultura do seu tempo e lugar. Muito rapidamente, nós temos que superar a rigidez mental de pessoas que acham que só há um modo de fazer as coisas. Tinha uma pessoa que queria as coisas só daquele jeito. Aí ele perguntava por quê? Tem que ser do seu jeito. Resposta: não é o meu jeito, é o jeito certo. Sua perspectiva é a única certa. Os outros todos estão errados. Se apegam ao passado, não estão abertas à mudança e recusam a se mover, presas na caixa burocrática. E aí Einstein nos diz que a mente que se abre uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho original. Eu vou deixar o último slide como um desafio, se quiserem fazer depois no debate. Eu tenho 9 pontos, ligue os 9 pontos com 4 linhas retas
4 linhas retas, 4, sem levantar o lápis do papel e sem passar mais de uma vez ao longo da mesma linha. Ao longo. Pode cruzar, mas não pode passar ao longo da mesma linha. Depois vocês tentam fazer isso, se quiser, e depois eu dou a explicação disso, porque é que eu trago este desafio para o currículo da EJA. Muito obrigado.